Café é muito bom, né? Bom, eu viajei recentemente, passei 4 dias em Florianópolis e que foi assim, muito gostoso. Adoro sair de casa, adoro viajar, ao mesmo tempo também que eu adoro voltar pra casa, porque eu adoro a minha rotina. Mas foram dias muito bons. Inclusive, eu postei muito nos stories, então se você não viu, porque você não me segue no Instagram, vai lá. Eu sempre tô postando conteúdo diariamente ali, da minha rotina, algumas reflexões. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por isso que você tá aqui vendo esse vídeo, acho que você vai gostar muito do Instagram também. Sem falar que eu também tenho o TikTok, mas enfim. E é engraçado porque já teve uma época que viajar era muito mais estressante pra mim do que é hoje. E não estressante porque eu vou estar num lugar diferente ou porque eu não conheço, estressante por conta da minha relação com a comida. Pra começar, antes de chegar a viagem em si, eu ia ficar super ansiosa, pensando que eu já ia estragar tudo, que eu ia comer tudo errado, que eu nunca conseguia me controlar numa viagem. Então eu já ia ficar com aquele sentimento de vai dar tudo errado. Eu vou estragar tudo o que eu venho fazendo, todo o meu progresso. Porque numa má relação com a comida é muito característico a gente viver nessa ideia de tudo ou nada. A gente tentar ficar buscando sempre fazer perfeito e ter uma rotina perfeita. E quando algo sai daquela rotina, a gente já tem a impressão de que a gente não vai conseguir fazer certo, a gente vai estragar tudo. Então é onde a gente fica oscilando entre aquela rotina que eu tô tentando manter, 100% certa e perfeita, que cá pra nós dificilmente a gente consegue ficar ali, né? Ou se alguma coisa já é pra sair dessa rotina, eu já entro naquele lugar de, nem vai adiantar, então eu não vou tentar fazer nada, vai ser isso aí, vou aproveitar e quando eu retomar pra minha rotina eu faço tudo certo. Então era muito comum que eu ficasse nesse tudo ou nada, que eu ficasse sempre muito apreensiva por conta da comida. Isso tudo antes da viagem, mas na viagem em si também era muito estressante. Porque eu entrava muito nessa ideia de, já tô fazendo errado mesmo, então vai. E daí eu não fazia nada daquilo que me fazia bem. Eu não queria fazer uma refeição nutritiva, porque eu tinha que aproveitar que eu tava ali na viagem, que já tava liberado, comer o que eu quisesse. Então é claro que eu ia comer tudo aquilo que eu tentava evitar porque era errado, ou seja, as comidas menos nutritivas. Já que eu não ia conseguir manter uma rotina de atividade física, eu não ia fazer era nada, porque que adianta fazer menos, né? Eu tenho que fazer perfeito. E aí, provavelmente, todos esses hábitos, esses comportamentos saudáveis, eu ia deixar de lado. Porque se não for pra ser daquele jeito perfeito, eu não faço nada. Então, provavelmente, eu também ia esquecer muito do consumo de água. Eu não ia querer comer um legume, comer uma fruta, porque já que eu tô aqui, né? Quando eu retomar, eu vou ter que fazer tudo isso. Então, não vou fazer agora. E aí, eu nem preciso dizer o quanto que a viagem girava em torno de comida também. Sempre ficava aquela vozinha de culpa no fundo. Você tá aproveitando, você tá comendo tudo, né? Mas quando você voltar pra casa, você vai ter que compensar, você vai ter que dar um jeito na sua vida. E se você engordar nesses dias, então a comida sempre ficava ali sendo o centro de tudo. E isso, querendo ou não, é muito triste. Porque se a gente tá viajando, a gente tá fazendo isso, na maior parte das vezes, né? Pra relaxar, pra ter um momento feliz, pra ter um momento diferente. E na verdade, essa viagem se torna esse foco imenso de estresse e ansiedade. Tanto na viagem em si, quanto no pré-viagem, quanto no pós, porque também para voltar é uma tristeza. Quantas vezes eu voltava de viagem com aquela ideia de, nossa senhora, agora eu tenho que compensar, agora eu tenho que dar um jeito de retomar, e era muito difícil. Eu voltava da viagem extremamente inchada, porque eu tinha exagerado muito, extremamente cansada, porque eu tinha exagerado muito, né, e mudado a minha rotina. Eu voltava extremamente culpada, porque por mais que eu teria me dito, vamos aproveitar, depois eu volto, essa culpa tava ali. Então, não era bom também no pós. Ou seja, era um período ali que tava totalmente ao contrário do que uma viagem deveria ser. Só que essa minha última viagem, assim como tem sido as últimas viagens que eu tenho feito, foram muito melhores. Justamente porque nos últimos tempos eu tenho trabalhado muito a minha relação com a comida, o que tornou esse momento da viagem um momento muito mais agradável e muito mais próximo do que uma viagem de verdade deveria ser. E se você tá aqui vendo esse vídeo, eu imagino que você também quer melhorar a sua relação com a comida, porque você também quer ter momentos assim na sua vida, de poder viajar e aproveitar a viagem de verdade. Então, por isso, eu separei algumas dicas para te dar em relação a esse período da viagem. Bom, em primeiro lugar, os pensamentos que você tem em relação à viagem. E entenda que quando eu falo pensamentos, não quer dizer que são totalmente conscientes. A maioria deles são automáticos, por isso que a gente tem que ficar atenta, por isso que a gente tem que se observar um pouco mais. O Comer Intuitivo ensina muito isso pra gente, a observar mais o momento, mas a observar mais a nossa cabeça também.
esse pensamento que apareceu aqui, ele faz sentido? Será que ele não é de dieta? Será que ele em outros momentos já não me fez ter um comportamento que eu não gostei? Porque é muito importante que a gente se torne mais consciente, que a gente consiga observar melhor esses pensamentos, porque eles vão ser a principal armadilha, o principal gatilho que você vai ter. Então é muito importante que a gente observe mais os nossos pensamentos, porque é bem capaz que a partir do momento que você souber que, nossa, semana que vem eu vou ter uma viagem, esses pensamentos vão começar a aparecer desde agora. Talvez pensamentos como, nossa, e se a gente fechasse a boca até a viagem? Quem sabe a gente emagrece até a viagem? Ou talvez, vamos fechar a boca, vamos comer direito agora, porque a gente sabe que semana que vem na viagem a gente vai descontrolar super. Então é importante que a gente preste atenção nesses pensamentos, inclusive antes até da viagem, porque é bem capaz que eles podem te levar por um caminho de restrição, por um caminho de dieta. E é um caminho que a gente sabe que não vai ser sustentável. Digamos que de fato você consiga fechar a boca até semana que vem, até o dia da viagem. Isso só vai reforçar ainda mais o impulso de chegar na viagem e falar, agora eu vou comer mesmo, porque eu tô esses últimos tempos todos me segurando para esse momento. Esse vai e volta, esse tudo ou nada não funciona. Então se começar a aparecer pensamentos assim, já vai conversando com você. Já vai se lembrando de que, olha, sim, eu tenho a viagem na semana que vem, mas eu vou continuar a minha rotina normal. Eu não vou tentar compensar isso agora, porque lá eu vou descontrolar, ou vou tentar de última hora emagrecer, enfim, eu sei que isso não me ajuda no final das contas. Da mesma forma que na viagem, também é importante que você observe esses pensamentos, porque é bem capaz que apareçam pensamentos de já que a gente tá aqui, já que a gente vai sair da rotina, já que a gente vai estragar tudo, vamos aproveitar. Quando a gente voltar, a gente retoma. Esse pensamento é uma armadilha enorme, porque é esse pensamento que vai te fazer entender que, nossa, então a gente tem, se é uma viagem de 4 dias, por exemplo, como foi a minha, a gente tem 4 dias para comer tudo o que a gente puder, porque quando a gente voltar, a gente não vai poder comer nada disso. Então, se você perceber esse pensamento aparecendo, já vai também conversando com você. Olha, é uma viagem, eu vou sim comer diferente da minha rotina. Até porque é para ser diferente da rotina, né? Mas não quer dizer que eu precisa comer ao máximo, ignorando talvez a minha fome, a minha saciedade, os meus sinais de bem-estar, porque nada do que eu vou comer aqui vai ser proibido quando eu voltar. Quando eu voltar para casa, é óbvio que eu vou retomar uma rotina que eu tenho costume de fazer. Mas não quer dizer que eu vou me proibir de comer várias coisas que, por exemplo, na viagem talvez eu vou ter mais acesso. Então, conversar com você nesse sentido e afastando esse pensamento é muito importante, porque a principal armadilha que a gente vai ter são esses pensamentos que já estão condicionados. A segunda dica é você entender que sim, dá pra gente manter um equilíbrio na viagem, mas esse equilíbrio da viagem jamais vai ser igual o equilíbrio do seu dia a dia. Porque a viagem, você tá num lugar diferente, com horários diferentes, com disponibilidade de comidas diferentes, e grande parte da viagem envolve também conhecer a comida do local, ou conhecer restaurantes, enfim. Então é entender que vai ser diferente do seu dia a dia, e é pra ser assim. Não tá errado. Não tente ir pro lado de eu tenho que manter exatamente a mesma rotina que eu tenho em casa. Você não vai conseguir e nem faz sentido, senão você ficaria em casa, né? Pra que você tá indo pro outro lugar? Mas também não é porque vai ser diferente que a gente precisa cair naquela ideia do tudo ou nada. Já que eu não vou fazer certo igual eu faço em casa, eu vou descompensar, eu não vou ligar pra nada. Não. Quem disse que só o jeito que você leva a rotina quando você tá em casa que é o certo? Nem tem mais certo ou errado, porque a gente não tá mais pensando desse jeito. Então é entender que na viagem vai ser diferente sim, mas que tá tudo bem. A terceira dica é a gente buscar fazer mais daquilo que a gente sabe que faz bem pra gente na viagem. Então é muito daquela ideia de, se eu sei que beber água ao longo do dia me faz bem, eu faço isso quando eu tô na minha rotina, no dia a dia, eu me sinto mais disposta, eu me sinto menos inchada, não me dá dor de cabeça, por que eu não faria isso numa viagem? Mas é entender que, obviamente, não vai ser idêntico o jeito que você vai beber água numa viagem, o jeito que você vai beber água no seu dia a dia. Talvez, por exemplo, você tá numa viagem que você vai ficar batendo perna o dia inteiro. E aí é óbvio que talvez vão ter alguns momentos que você vai evitar tomar muita água porque não vai ter nem como você fazer xixi. Então é trazer esse comportamento que você sabe que te faz bem como um norte, não como uma regra. Olha, beber água me faz muito bem. Então eu vou ter isso em mente na viagem.
Eu vou tentar prestar atenção em, nossa, não quero esquecer da água, porque eu me sinto bem. Inclusive, vai até me ajudar o intestino funcionar melhor, né? Que em viagem também o nosso intestino costuma dar uma travada. Então eu vou querer fazer mais isso. Isso é um norte. Mas não quer dizer que é uma regra. Eu tenho que beber água e tem que ser igual eu bebo durante a rotina. Porque você não vai conseguir fazer isso e provavelmente você vai ficar muito frustrado de não conseguir fazer. E é isso que te joga no tudo ou nada. É justamente a regra. Se existe a regra, eu tenho que fazer exatamente daquela forma. Se eu não faço exatamente daquela forma, eu errei. Daí é por isso que eu fico nos extremos. Da mesma forma que, olha só, se eu percebo que pela manhã eu adoro comer mamão com aveia, porque mamão com aveia, além de eu achar gostoso, de me dar saciedade, eu sinto que faz o meu intestino funcionar muito bem, e esse exemplo eu tô dando de mim mesma, por que eu não faria isso numa viagem? Entende? Então é levar isso como norte, mas não quer dizer que todos os dias você é obrigado a comer um mamão. Às vezes nem vai ter um mamão ali naquele café da manhã. Então é procurar repetir mais aquilo que você sente que traz um bem-estar pra você. Porque tem certas coisas que independe de onde eu tô. Se me faz bem, eu vou querer fazer mais. Então, como eu disse, isso inclui beber água, algumas comidas no nosso dia a dia que a gente percebe que nos faz bem. Isso inclui prestar atenção nos nossos sinais internos. Se no dia a dia você está prestando mais atenção na sua fome, na sua saciedade, você tem percebido o quanto que isso te traz um bem-estar maior, por que também não fazer isso na viagem? E pensando nas comidas que trazem esse bem-estar maior pra gente, que faz sentido eu continuar comendo porque eu quero me sentir bem, também é uma ideia você, dependendo, né, da viagem, do estilo que vai ser, você levar alguns lanches para essa viagem. Tanto você ter, às vezes, um lanche ali pro trajeto, né, de ir pro lugar e na volta, porque às vezes a gente tá indo de carro, a gente tá indo de ônibus, ou até mesmo de avião, e às vezes faz sentido, então, ter ali um lanche mais prático, sabe? Às vezes uma barra de proteína, uma fruta, ou algo do tipo. Não porque você não pode comer a comida que tem disponível ali, não que você não poderia estar no aeroporto e comprar alguma coisa ali para você comer de acordo com a sua vontade, mas é a ideia de que se eu me sinto bem, quando eu como esse tipo de alimento, por que não ter esses alimentos comigo? Da mesma forma que se for uma viagem que às vezes você vai ficar numa casa, por exemplo, igual foi o caso da minha viagem para Florianópolis, eu fiquei esses 4 dias numa casa, eu cheguei lá e eu fui no supermercado, até porque a gente ia acordar, fazer café da manhã, né, e tudo mais. Até que o almoço e o jantar, assim, geralmente a gente não fez na casa, a gente saiu para comer ou pediu comida. Mas a gente fez café da manhã e como eu ia ficar mais ali durante a tarde, alguns dias na casa, eu também fiz algumas compras para ter lanches. Então eu pensei, o que me faz bem? Tá vendo que é uma mentalidade diferente de o que eu tenho que comprar no mercado para eu não comer errado, para eu tentar compensar esses momentos que eu vou comer fora? Não, é aquela ideia do o que eu sei que é gostoso e que eu sei que vai me gerar uma boa saciedade, que vai me ajudar a fazer o meu intestino funcionar, que vai me trazer uma disposição ali pro dia a dia. Então é por isso que, por exemplo, eu fui no mercado, eu comprei iogurte, eu comprei algumas frutas, comprei ovo, comprei pão, comprei leite, comprei café. Então é muito essa ideia de ter disponíveis ali alimentos que te fazem bem. Mas tá vendo que isso é norte, isso não é regra. Nessa ideia da dica 3, que é a gente fazer mais daquilo que a gente sabe que nos faz bem, entra atividade física, mas eu quis deixar uma dica específica para ela. Então a quarta dica é, se você consegue treinar, se movimentar durante a viagem, ótimo, mas não se obrigue a fazer isso. Por quê? Porque o que acontece geralmente é que a viagem tem uma rotina totalmente diferente. Nem sempre a gente tem ali tempo disponível, né, no que está programado, para a gente ter um momento para atividade física, ou talvez você até tenha esse momento, mas às vezes é uma viagem que você já está andando muito, então você está cansada, ou é uma viagem que você está saindo mais à noite, você está acordando mais tarde. Então é entender que durante aquele tempo ali da viagem, se você não treinar nada, se você não ter aquele momento ali da atividade física, isso não vai estragar nada. Você não vai engordar horrores porque você não está treinando. É claro que depois de uma viagem, não só por conta dos horários diferentes e das coisas diferentes que a gente come, mas também porque às vezes a gente não se movimenta tanto, a gente fica inchada, isso é normal, mas não necessariamente você vai ganhar gordura por isso. Então tá tudo bem se você tá viajando e você não treina, mas lembra da ideia do bem-estar? A gente leva muito essa ideia para atividade física também. O nosso foco agora é fazer atividade física, é nos movimentar, porque a gente sabe que traz um bem-estar grande naquele momento. Não para compensar caloria, não para dar check. Isso é coisa do passado, isso é coisa de mentalidade de dieta. A gente faz isso hoje porque a gente sabe que aquele momento ali
é um momento que vai relaxar, um momento que vai fazer a gente ter mais disposição para o dia. Então a gente faz para se sentir bem. Tanto que nessa viagem, nesses 4 dias, só um dia eu fiz atividade física. Porque foi um dia que eu tive mais tempo, foi um dia ali que eu consegui encaixar. Nos outros, não só eu não consegui encaixar, quanto teve um outro que eu não quis fazer. E tá tudo bem. Mas a ideia da gente fazer é porque a gente sabe que vai se sentir bem. Por isso também que a gente consegue ter essa flexibilidade. Não é ou eu treino os 4 dias ou não treino nada. Tá vendo? Eu treinei um. E tá bom, porque naquele dia eu me senti bem por isso. Então, se não der, tá tudo bem. Não se obrigue, não se force. Porque não faz sentido, não é esse o propósito que a gente tá carregando com a atividade física agora. Mas se você sabe que você se sente bem e você vê que, olha, funciona, dá pra eu encaixar, por que não? E a última dica que eu queria te dar era reforçar a ideia de que na viagem você vai comer diferente. Você vai provavelmente comer a mais do que geralmente você come no seu dia a dia. E está tudo bem, isso não é errado, você não está estragando nada por isso. É justamente esse pensamento de culpa e de medo que faz a gente ficar presa no tudo ou nada. E aí faz a gente acabar comendo muito, muito mais, inclusive na viagem, porque a gente entra nesse lugar de, eu tô fazendo tudo errado mesmo, em vez da gente olhar pra isso e falar, ok, vai ser diferente. Eu vou comer diferente, vão ter momentos que talvez eu vou comer mais doce do que na minha rotina, vão ter momentos que eu vou ultrapassar a minha saciedade. Ok, a viagem é pra ser assim. Se tá tudo bem ser dessa forma, eu consigo olhar pro momento. Daí eu consigo observar a minha fome, eu consigo observar a minha saciedade, eu consigo entender que talvez, nossa, eu acho que eu não tô afim desse doce agora. E por mais que eu tô numa viagem, amanhã eu posso voltar aqui, então eu como amanhã. Então de eu estar comendo e, nossa, isso aqui tá muito bom, eu não sei se eu vou voltar nesse restaurante, então tem um pouquinho ainda no prato. Eu vou continuar comendo, eu vou ultrapassar minha saciedade aqui, mas tá tudo bem. Mas isso não ser um motivo pra você pensar que você estragou tudo e por isso deixar de prestar atenção no que você tá fazendo. Então a quinta dica é você entender que esse diferente não é errado. Esse diferente faz parte da vida. Quanto mais você conseguir ser mais flexível, mais fácil é para você conseguir encontrar um equilíbrio no meio disso tudo. Mas quanto mais inflexível você é, quanto mais você olha para esse momento da viagem e pensa que por ser diferente já vai estar tudo errado, mais fácil é para você perder o controle e a viagem não ser nada daquilo que você estava pensando. Bom, eu espero que essas dicas te ajudem e que nas próximas viagens você consiga levar com mais tranquilidade, com mais paz e equilíbrio. Mas entenda que também é um processo, né? É óbvio que a gente ainda precisa praticar mais, ou seja, passar por mais viagens tentando levar essa nova mentalidade. Mas eu tenho certeza que mudando a sua forma de pensar, você vai conseguir aproveitar de fato essas viagens muito melhor. Então vou te dar tchau, porque eu vou deixar esse outro vídeo aqui pra você ver. Até breve!